Bom dia a todos, a paz do Senhor, como é que vai? Nesses dias eu estava meditando uma palavra juntamente com a minha esposa e passei algumas reflexões que estava dentro da palavra e com isso achei muito tocante e decidi compartilhar com os senhores. Até falei para ela que referente a essa palavra seria muito utilizado para um culto, não seja um culto normal, mas sim entre os obreiros, entre nós mesmos que estamos na frente como liderança. Amém? Onde se encontra ali o livro de Gênesis, capítulo 9, tá? Tentar ser mais breve o possível. Está escrito, Gênesis capítulo 9, versículo 20: sendo Noé lavrador e passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Caim, pai de Canaã, vendo a nudez dos seus pais, fê-lo saber afora os seus dois irmãos. Então Sem e Jafé, tomando uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, ambos andando de costa, os rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai, sem que visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram os filhos mais moços. E disse: maldito seja Cã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seja servo. Amém? Essa palavra muitas pessoas conhecem. Já vi também muito ministrado em cultos de obreiros, onde se fala que Deus, ele salvou a vida, a família de Noé, por intermédio de Noé, dizendo que Noé era justo, íntegro. Deus resolve escolher Noé para salvar a sua família, para salvar a sua descendência e dar um início a uma nova família que vai ser construída nesta terra. Através disso, Deus manda eles construir uma arca, e por meio da arca, que simboliza Cristo, seria salvo a sua casa e toda a sua família. Pois bem, após o dilúvio, a Bíblia vai dizer que Noé, ele constrói, ele planta uma vinha. E no meio que ele planta uma vinha, ele decide pegar aquela fruto da uva, esmagar e tomar o seu vinho. E com isso ele se embriaga. O vinho nós entendemos que representa alegria. O vinho nós entendemos que também representa o sangue, que representa também Cristo, o sangue de Cristo que seria derramado sobre aquele madeiro, sobre a cruz. Porém, Noé pega daquilo que era para ser bom, Noé pega daquilo que era para ser excelente e acaba desfrutando disso e acaba isso deixando em estado de vergonha. Ele fica embriagado e além de ficar embriagado, a Bíblia vai falar que ele está nu neste momento. Um dos seus filhos, chamado Cã, ele resolve ver dentro da tenda do seu pai. Ele vê a nudez do teu pai. Com isso, ele usa de chacota, cachação, e vai falar aos teus irmãos: ó, o nosso pai ali está embriagado, e usa isso de chacota para poder fazer de zombaria ao seu pai, que acabou errando pelo momento, que acabou falhando por um momento, que acabou pecando por um momento. E acontece que a Bíblia fala que um dos seus mandamentos, que nós devemos honrar o pai e a mãe, para que se prolonga os nossos dias na terra. A Bíblia deixa claro a respeito disso. E outras palavras também, muitas vezes nós não sabemos honrar a nossa liderança, não sabemos honrar aquele que Deus colocou sobre as nossas cabeças, sobre nossa autoridade. Às vezes nós esquecemos de uma coisa: hoje eu só sou o que sou e só se tornei o que se tornei porque teve um pai um dia que me tornou a isso, que me instruiu para se tornar isso. E nesse momento ele acaba desonrando o seu pai. Neste momento ele acaba querendo expor
a nudez do seu pai, a vergonha do seu pai para os teus irmãos. Acaba, sabe aquela picuinha quando você fala, disse e me disse, aconteceu isso. Olha, nosso pai que se dizia caminhar com Deus, nosso pai que se dizia ter intimidade com Deus, nosso pai que se dizia ter um relacionamento com Deus, neste momento ele cai devido ao pecado. Venha ver, nossos irmãos, venha ver o que o nosso pai agora está, o estado que ele está. Seus irmãos, em vez de ele pegar, utilizar desse mesmo atributo e espalhar, até mesmo fazer de chacota, a Bíblia fala que eles cobrem seus rostos, eles vão de costa, pega-se uma capa, esconde a nudez do seu pai. E depois, após esconder a nudez do seu pai, em seguida, no dia seguinte, a embriaguez do seu pai sai e o pai fica são. O pai já fica curado da sua própria embriaguez. Quando ele vê aquele acontecimento, ele descobre aquele acontecimento, ele chama o seu filho e lança uma palavra de maldição. Há 3 coisas que nós lançamos e jamais vai voltar. Jamais vai voltar para nós e jamais volta também de forma vazia. A primeira é a flecha do arqueiro. A segunda será a oportunidade que Deus nos dá. É a data que se passa, o dia que se passa. Cada dia que se passa e cada momento que passa é uma oportunidade que Deus nos dá. E a terceira é a palavra que sai da nossa boca. Quando ele lança aquela palavra de maldição, ele fala: maldito seja Cã e Canaã. E ele vinha ser servo de Jafé e vinha ser servo também de Sem. A partir dali, aquela palavra de maldição vai se concretizar na vida dele. E não só se concretiza na vida dele, mas muitas das brigas que teve Israel com filisteus, cananeus, eram descendentes de Cã, era descendente do seu irmão, que era um irmão mais moço. E um dos seus filhos, que vem da sua descendência, da sua linhagem, é o famoso Nimrod, é onde a Bíblia vai chamar de poderoso caçador. É dele que vai surgir a ideia inabolante para que venha construir a Torre de Babel. Você percebe o quanto é poderoso as nossas palavras quando nós falamos algo para as pessoas, quando uma autoridade lança algo sobre nossa vida, como também é muito preocupante quando nós deixamos de honrar aquele que Deus colocou sobre a nossa autoridade, sobre a nossa vida, seja um pai ou um líder espiritual. Muito cuidado quando nós falamos contra um líder espiritual, contra um pai, até mesmo físico, um pai que tanto lutou para poder você hoje se tornar quem você é. Não é por conta de uma falha dele que ele não fez algo por você. Às vezes nós desmerecemos por uma falha do nosso líder, por uma falha do nosso pai, e desmerecemos tudo aquilo que ele fez por nossas vidas. Amém? Quero deixar essa breve reflexão para nossas vidas. Fica todos na paz do Senhor.